As redes sociais nos acostumam com informações prontas, informações superficiais, e a rede social foi construída... O ChatGPT. Isso foi construído para nos entregar exatamente aquilo que a gente quer. Sim. Então, de forma alguma, é um conhecimento, sabe? Na verdade, está nos alienando cada vez mais e nos tornando mais burros, entre aspas, né? De um jeito assim de falar, mas a gente não desenvolve toda a capacidade cognitiva que a gente poderia desenvolver. O nosso cérebro, ele é muito mais capaz, muito mais potente, e a leitura, ela faz com que esses pensamentos sólidos se desenvolvam com mais profundeza, enfim. E como desenvolver o prazer pela leitura? Porque o que eu mais vejo é pessoas falando que não leio porque eu não gosto. Não gosto de ler. Mas se eu gostasse, eu leria. Como desenvolver o prazer pela leitura? É que ela não dá muito estímulo também, né? Essa questão, né? Não, mas eu acredito que... É que são várias compreensões, mas eu vejo que, por exemplo, na nossa vida, aquilo que eu tava conversando desde o início, não é só sobre fazer aquilo que se quer, não é só sobre fazer coisas prazerosas. A gente precisa aprender a lidar com o tédio da vida em si. Poxa, quando não existia televisão, celular, o que as pessoas faziam, sabe? Elas viviam o presente, a presença de uma forma muito mais forte dentro delas. E essa presença que nos faz conseguir refletir, essa presença que nos faz conseguir ter consciência das coisas que a gente faz, e a leitura é um dos hábitos mais poderosos de alavancagem na nossa vida, tanto para nos trazer essa presença, para analisar aquilo que a gente tem feito, para conseguir mudar e redirecionar nossa conduta, quanto também compreender que aqueles resultados que a gente quer só vão vir se a gente tiver esse conhecimento que vai nos levar a tê-los. Eu não vejo a leitura como uma obrigação, como algo que eu tenho que fazer. Eu tenho um desejo de ler porque eu sei que hoje meus resultados podem mudar. Eu posso mudar aquilo que eu estou fazendo se eu buscar uma informação melhor. Porque a gente não percebe, mas a gente tem esses pontos cegos cognitivos. A gente está vivendo e a gente se acostuma a viver de uma forma, mas a gente não percebe que aquilo que a gente faz não está nos levando para resultados melhores. E a leitura, ela traz essa expansão de consciência, ela traz essa iluminação para, opa, peraí, isso aqui que eu estou fazendo não tá da melhor forma possível, eu poderia estar tendo um resultado melhor. Então é esse desejo de aprender, de ser mais, de crescer, de se desenvolver em todas as áreas da nossa vida que precisa ser cultivado, e a leitura, ela é uma ferramenta perfeita para isso. E existe uma forma certa de ler, assim, como é que eu retenho essa minha leitura pra aplicar na minha vida? Porque as pessoas às vezes fazem uma leitura passiva. E depois dizem, eu esqueci tudo que eu li. Eu sei que é bem complexo, mas o que tu pode trazer pra nós brevemente sobre esse assunto, assim, como é que a gente aplica? Um conselho que eu sempre falo para as pessoas é que a forma como a gente aprendeu a estudar na vida não é a mesma forma que o nosso cérebro aprende. Perfeito. Então é muito disfuncional o jeito que a gente aprendeu a aprender. Então a gente nem aprendeu também, né? A gente só foi fazendo o que dava na telha. Então a gente lia, a gente assistia séries, mas tudo isso é uma forma passiva. Provavelmente vocês já pararam para reparar, mas professores que têm domínio daquilo que eles fazem aquilo há muito tempo. Eles se aprofundam, eles têm interesse naquilo. Aquele conhecimento que eles estão lendo não é porque eu gosto de aprender sobre batatas, não. É porque, às vezes, as batatas, elas são uma coisa sobre aquele conteúdo que eu vou passar para os meus alunos e daquela... Entende? Então, tem a ver com o objetivo que ele tem. Então, quando eu tenho um objetivo que eu estou lidando e eu reconheço que existem problemas que eu estou lidando também, e leio com essa intenção, aquilo se torna alvo de utilidade na minha vida. E quando eu uso, o meu cérebro, ele memoriza muito mais. Porque existe a repetição e existe interesse. É só você parar pra perceber nas redes sociais também os conteúdos que você não gosta, você pula. Então, você só dá atenção para aquilo que te traz esse interesse, que te desperta esse interesse. Então, a forma que eu vejo que a gente consegue aprender muito mais, reter muito mais dos livros, é a gente tendo os livros como essa função na nossa vida, essa função de desenvolvimento para nos ajudar nos nossos objetivos constantes. Muito bom. E, Natália, se tu pudesse dar teus top 5 livros, assim, que mudaram a tua vida, quais que tu indicaria?
Eu já falei de alguns aqui, mas com certeza A Maestria, do Robert Greene, foi o livro mais incrível que eu li na minha vida. Maestria. Maestria. Isso, o Robert Greene, ele é absurdo. Sabe quando você lê e cada linha você fica, meu Deus do céu, sim, palavras milimetricamente pensadas. E foi um livro que me ajudou a entender essa questão de longo prazo, essa questão de me tornar, de buscar boas referências, desse processo mesmo de me tornar bom em alguma coisa. E outro livro também, Garra, da Angela Duckworth, que ela fala sobre paixão e perseverança, a gente compreender nossos interesses. O Luiz indicou esse, né? Nossos interesses, nossos desejos, para conseguir, então, exercer essa prática, essa disciplina na nossa vida. Outro livro que também me marcou muito foi Limites Internos, do Steven Pressfield. Esse livro, assim, todo ser humano que tem dúvidas sobre, por exemplo, para onde eu vou? Será que agora o que eu faço? Será que é isso que a vida quer de mim? Leia esse livro, sabe? Porque esse livro vai te mostrar o quanto a gente se sabota. Porque a gente tem esse lado, ele mostra a teoria do amador e do profissional, como o profissional age perante os desafios, perante aquilo que a vida nos impõe. Enfim, então seria outro livro. O Obstáculo é o Caminho, do Ryan Holiday, também é um livro que me ajudou a converter, não apenas a entender e interpretar as circunstâncias como a lidar melhor com elas, mas a vê-las como uma vantagem na minha vida. Literalmente, uma vantagem absurda. Elas nos fazem crescer. Enfim, spoiler. E o outro... Eu gosto muito do livro Mindset, da Carol Dweck, porque ela fala sobre essa mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento e o quanto... A qualidade dos nossos pensamentos determina a qualidade da nossa vida. Então, ela nos ensina a pensar com mais intencionalidade e lidar com as coisas de uma forma onde a gente possa se desenvolver e não como se a gente fosse aquilo. E eu acho que são esses livros. Muito bom.